quebrantado o seu amor. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, pela cruz o Senhor tem nos chamado, e para a cruz, Senhor, devemos seguir. Oh, é o caminho, Senhor, da salvação, da transformação, é o caminho, Senhor Jesus, da preparação, oh, para o teu plano eterno. Oh, o Senhor tem, Senhor, nos chamado para, Senhor, caminharmos pelo caminho estreito, de porta estreita. Oh, mas é um caminho que nos conduzirá à glória, que nos conduzirá ao reino. Senhor, não nos deixa, Senhor, sermos negligentes quanto a esse chamamento. Senhor, não nos deixe, Senhor, passarmos, Senhor, despercebidos, Senhor, diante, Senhor, de tamanho chamamento, de tamanho encorajamento que o Senhor tem, Senhor, mostrado a nós, aos teus filhos. Senhor, te agradecemos nessa manhã pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia. O Senhor é fiel. Oh, Senhor Jesus. Leva-nos, Senhor Jesus, a esse lugar de comunhão. Leva-nos, Senhor Jesus, a esse lugar onde nós vemos o Senhor. Leva-nos, Senhor, ao monte. Leva-nos, Senhor, à tua presença. Oh, tira, Senhor, da nossa esfera, Senhor, das razões, da nossa esfera, Senhor Jesus, dos achismos, dos pensamentos humanos, Senhor, dos raciocínios lógicos. Queremos, Senhor, viver pela fé. Não queremos viver pelo que vemos. Não queremos andar pelo que os nossos olhos físicos veem. Mas queremos andar por aquilo que nós não vemos. Queremos andar pela fé. Queremos andar, Senhor Jesus, pela tua vontade. Oh, Senhor, revela-nos mais, Senhor, nessa manhã a tua palavra. Pedimos graça, Senhor, ao ministrar, Senhor, o teu falar. Pedimos, Senhor Jesus, a ação do teu Espírito, a orientação e o encabeçamento do Senhor. Oh, Senhor, nós somos menos do que nada, somos vasos de barro. Oh, Senhor, e a excelência que em nós, Senhor, é única e exclusivamente do Senhor, que tem nos capacitado a fazer a tua obra. Obrigado por essa manhã de festa, essa manhã, Senhor, de júbilo, de alegria, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a nós. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso desfrute do livro de Jó. Nós cantamos um hino, o último hino antes do partir do pão, que é o hino de Jó, que tem uma parte que fala ali que antes eu pensava que o meu proceder era suficiente para te conhecer. E é realmente isso que acontecia na época em que esse homem viveu nessa terra. Segundo o pensamento daqueles que viviam aqui, o meu proceder era a chave para eu conhecer e andar de acordo com a vontade de Deus. E hoje ainda tem muitos que vivem desta forma, que acham que é errado e não que nós não devamos fazer, sim, é uma obrigação nossa. Mas hoje ainda muitos vivem na percepção de que se eu fizer boas obras, se eu não falhar com ninguém, se eu não dever ninguém, se eu andar com as minhas contas todas em dias pagas, se eu não cometer nenhum erro, se eu não adulterar, se eu não matar, se eu não roubar, isso já é o suficiente para eu estar bem com Deus. Mas o livro de Jó nos revela, irmãos, algo maravilhoso. O livro de Jó nos revela que não é pelo nosso proceder, mas pelas tuas misericórdias, pelo seu bom prazer que ele deseja se revelar a nós. E que há muito mais
a ser trabalhado em nós do que nós imaginamos. Nós somos esses Jós de hoje. Eu não sei se você se considera um dele, como ele. E graças ao Senhor pela luz da palavra, nós percebemos que há um caminho, há um meio. E nós, em breve, estaremos encerrando esse desfrute desse livro de Jó. E que o caminho é, irmãos, unicamente o caminho da cruz. Cantamos um hino agora, pela cruz me chamou. O Senhor Jesus, após se revelar aos seus discípulos, revelar à igreja, Ele deixou bem claro que aqueles que quisessem ir após Ele, deveriam primeiramente negar a si mesmo, tomar a cruz e depois segui-lo. Nenhum de nós consegue seguir o Senhor sem antes negarmos a nós mesmos. Você consegue? Você segue até certo ponto. Não é isso que fala em Mateus 16? Aqueles que quiserem vir após mim, a si mesmo se neguem, tome a sua cruz e siga-me. Ele não falou àqueles que quiserem me seguir, me sigam, tomem a cruz e neguem-se a si mesmo. Não é essa a ordem que está na sua Bíblia. A ordem que está na Bíblia é aqueles que quiserem vir após mim. Primeira coisa, negar a si mesmo. Segunda coisa, tomar a cruz. E terceiro, seguir. Por que eu não consigo seguir sem antes me negar a mim mesmo e tomar a cruz? Porque, irmãos, você vai até certo ponto. Chegou naquele ponto, você volta para trás, você desiste. Você permanece firme nos caminhos do Senhor até certo momento, mas por uma coisa ou outra você desanima e você para de seguir o Senhor. Por isso que antes de seguir o Senhor, precisa haver um caminho de negarmos a nós mesmos e tomarmos a cruz, senão não tem como segui-lo. Porque o passo que você toma a sua cruz, você é liberto. Você é liberto do seu velho homem, você é liberto do seu ego, você é liberto do mundo, você é liberto da morte, você é liberto do pecado, você é liberto dos pecados. Aí sim você está livre para segui-lo. A cruz que opera em nós, que executa esse velho homem, esses dois animais terríveis que é em nós, o Behemote e o Leviatã, essa cruz, ela extermina aquele grande concorrente do Senhor que habita em nós, chamado velho homem. Não tem como. Irmãos, a vida da igreja é um grande aprendizado. O Senhor te colocou aqui, o Senhor te colocou para servir com demais irmãos, para que você e eu sejamos expostos. E ao passo que nós somos expostos, possamos nos arrepender. Aí você se arrepende, aí você está mais liberto, você está liberto para segui-lo. Não há nada que te impede, não há nada que te barre. Aí o Senhor fala, não, agora você está pronto para me seguir. Porque eu sei que nada vai atrapalhar você, nada vai impedir você. E o livro de Jó nos mostra muita coisa. Eu gostaria de ler alguns versículos, eu não vou focar neste capítulo, mas nós lemos alguns versículos semana passada, e eu gostaria de tocar em alguns pontos, baseado no que eu comecei a dizer aqui, que naquela época o homem imaginava que somente os seus bons atos seriam suficientes para Deus. Eu vou ler na King James atualizada, a irmãzinha irá projetar aqui também, o capítulo 31 de Jó. Vou ler alguns versículos, só vou ler alguns versículos do capítulo 31 de Jó. Esses versículos eu vou ler na King James atualizada, que nos traz mais clareza. Capítulo 31 de Jó, versículo 4 fala, Jó falando, né? Não observa Deus todos os caminhos e não avalia cada um de meus passos? Jó 31, eu estou lendo na King James atualizada, não está igual na sua aí, na Almeida atualizada, viu? Versículo 4, não observa Deus todos os meus caminhos e não avalia cada um de meus passos?
se tenho agido com alguma falsidade e se os meus pés têm se apressado a enganar. Deus me pese em balanças fiéis e bem equilibradas e concluirá que nada devo. Jó, ele pediu para Deus justiça. Deus, seja justo comigo. Use balanças fiéis e bem equilibradas. E concluirá que nada devo. Que apoio que esse homem tinha em si mesmo. Que forte convicção de que nele mesmo ele era justo. Que forte pensamento, irmãos, de que eu sou um homem correto e em nada eu devo. Tanto que ele fala, e concluirá que nada devo. Versículo 7, se tenho desviado os meus passos do caminho, e se o meu coração tem seguido os meus olhos, e se as minhas mãos estão manchadas de culpa, eu vou frisar algo aqui. Jó, na sua humanidade, era superior. Se juntar nós todos aqui, nesse salão, nessa manhã, e fazemos de nós uma única pessoa, Jó estava acima, além de qualquer um de nós. Você está entendendo? E se um homem como esse precisou do operar de Deus, o trabalhar de Deus para a conclusão do seu plano, não seria assim conosco? Não será assim comigo e com você? Ele está, irmão, Jó estava superior a nós, tanto que Deus deu testemunho dele. Observaste meu servo Jó, diante de Satanás, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Não há ninguém na terra como ele. Deus deu testemunho dele. Então, irmãos, eu não estou falando que essas coisas sejam erradas e que nós não devamos ter esse padrão, mas não nos apoiarmos nesse padrão. O ponto está aí. Não nos apoiarmos na nossa justiça humana. E versículo 9 fala, se o meu coração se deixou apaixonar por outra mulher, ou se fiquei à espreita na porta do meu próximo. Versículo 13, se desprezei o direito e a justiça do meu servo ou da minha serva, quando eles defenderam sua causa para comigo. Versículo 16, se não consegui atender os desejos dos pobres, ou se fiz desfalecer os olhos da viúva que aguardava minha ajuda. 17, ou se tenho saboreado sozinho o meu alimento, mas o órfão não permiti que compartilhasse dele. Versículo 19, se vi alguém morrer por falta de roupa ou agasalho, ou necessitado sem cobertor. Versículo 21, se ergui a mão contra o órfão, valendo-me da influência que exerço no tribunal. Versículo 24, se depositei no ouro a minha segurança, ou se cheguei a pensar em relação ao ouro refinado, tu és a minha confiança e a minha esperança. Olha que ele não depositava a sua esperança no dinheiro que ele tinha. Olha, o homem estava num padrão muito elevado. Ele falou, eu não deposito a minha confiança, nem a minha esperança no dinheiro que eu tenho. Versículo 25, se me alegrei por ser muito rico, ou por ter conquistado bens e riquezas. 26, se olhei para o sol quando brilhava, ou para a lua quando ela caminhava alta e esplendorosa. 27, e o meu coração foi enganado em segredo, e a minha mão mandou beijos de adoração. Da mesma forma, esses seriam pecados merecedores de condenação e castigo. Pois eu teria sido desleal para com Deus, que está nas mais elevadas alturas. Ele baseava-se nisso, irmãos. Versículo 29, se a desgraça do meu inimigo me fez sorrir, ou me alegrou intimamente, ou ainda se as minhas provações pelas quais passou,
me geraram algum prazer. 31. Se os que vivem em minha casa jamais tivessem declarado, quem nunca recebeu de Jó um naco de carne? Versículo 33, se escondia o meu rosto como fez Adão, encobrindo em minhas entranhas o meu próprio pecado. Versículo 38, se minha terra tiver qualquer reclamação da minha pessoa, e todos os meus sulcos se lamentarem, se consumir os seus produtos sem nada dar em troca, se causei desânimo aos seus habitantes, que me venham em pagamento espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. E aqui se encerraram as palavras de Jó. Uau! Quem de nós se comparava com um camarada desse, irmãos? Realmente o homem era correto. Padrões humanos elevados. Mas Deus nos mostra, meu irmão, que não é em nós mesmos que nós somos merecedores de alguma coisa. Oh, Senhor, isso aqui é ele pedindo a Deus para pesar, ele embalando. Agora você entende por que ele queria que Deus fosse justo. Deus, eu não estou vendo nenhum lado em que eu errei, em que eu falei, para que o Senhor possa estar fazendo isso comigo. Irmãos, o problema de Jó não estava no seu exterior, nas suas práticas, nas suas obras. O problema de Jó estava dentro dele. Cuidado com o que está dentro de você. Irmãos, o ego e a altivez transformou um anjo de luz em uma criatura de trevas. O ego transformou um arcanjo perfeito nos seus caminhos em uma criatura de trevas. Cuidado com o que está dentro de você. Cuidado com o ego, irmãos. Cuidado com o orgulho. Cuidado, irmãos, com a soberba, a altivez. Você faz. E você tem base naquilo, porque eu fiz dessa forma, Deus se agrada de mim. Oh, Senhor Jesus. Capítulo 33, eu vou ler alguns versículos aqui. Vimos um pouco semana passada, Eliú era o quarto amigo de Jó, o mais novo. Até aqui ele ficou calado, ele ficou mudo, porque haviam mais 3 amigos, mais velhos anciãos, falando. Quando o mais velho falava, o mais novo ficava calado. O que é o contrário de hoje. Né? Havia um respeito e um princípio. Enquanto os mais velhos falam, que são os mais sábios, os mais novos ficam calados. Princípios que já foram comprometidos há muito tempo. Né? Aí Eliú, os amigos de Jó acabam de falar, Jó acaba de falar, Deus usa esse jovem para mostrar o seu verdadeiro plano. E Eliú começa no capítulo 33, eu vou ler, eu não vou pontuar todos eles por causa do tempo, tá? Não vamos adiantar aqui. É interessante, irmãos, que Eliú, ele não estava se enaltecendo, ele não estava se considerando superior a Jó, forma que os outros amigos fizeram. Os outros amigos de Jó se consideravam maiores do que Jó, o Jó se considerava maior do que todos, então estava um debate só. Mas Eliú não, Eliú trouxe palavras sábias e prudentes. Embora ele não tivesse o Espírito de Deus nele, o espírito humano que ele tinha, Deus já pôde usá-lo para trazer palavras de direção para a vida de Jó. Então, por favor, meu querido, não fique chateado se o irmão mais novo chegar para ter uma comunhão com você.
Não é porque eu sou mais velho de vida da igreja. Não é porque tem 30 anos que eu reúno. Um jovenzinho agora que reúne há 2 anos, está querendo falar alguma coisa comigo? Talvez você seja aquele irmão, aquela irmã de 30 anos de vida da igreja. Mas o dia que você entrar por aquela porta, se tiver um outro irmão sentado na sua cadeira, você volta para casa e nunca mais volta numa reunião. Sentou na minha cadeira, eu não aceito isso. Eu vou embora para casa. Deixa eu te falar uma coisa aqui, presta atenção. Se você, porventura, agir assim, isso demonstra que você nasceu talvez ontem. Irmãos, o Atmani dizia, sabe o que o Atmani falou, Flávio? Não lembro o livro, que maturidade espiritual não é tempo de vida da igreja. É tempo na presença de Deus. É tempo de desfrute e oração. Isso que difere um crescimento espiritual. Então, por favor, se alguém mais novo for te ajudar, receba como vindo de Deus. Amém? As orações que nós recebemos ontem ali. Mas oração de criança, irmãos. Deus pode usar uma criança para fazer grandes milagres. Você acha que uma oração sincera como aquelas que foram feitas ali ontem, Deus não ouve? Deus não pode mover a sua mão de acordo, irmãos, com o sentimento puro de uma criança. Uma criança daquela abrindo o seu coração, não sabe nem orar, não sabe mesmo não, ninguém sabe. Mas ora segundo o sentimento e Deus abençoa. Então agora você vai falar, não, eu não vou oração de criança, não. Se o irmão Flávio orar para mim, eu aceito. Agora, aquelas crianças ali, não. Sejamos, irmãos, tenhamos visão. Tenhamos visão. Então, se você é aquele irmão que chega e tem outro irmão sentado no seu lugar, você fica chateado. E você fala em voltar para casa. Como diz um irmão já há muito tempo, com todo respeito, você precisa de uma vara de goiaba. Isso. Porque, irmãos, é uma infantilidade. Isso prova que nós não estamos aqui, talvez por causa do Senhor, mas pelas coisas que acontecem. Então, Eliú, mais novo, falou o seguinte, falando com Jó. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. 33:1. Passa agora a falar, em minha boca fala a língua. 33:3. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Oh, Senhor Jesus, se podes, contesta-me, dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. Ele falou, Jó, nós somos todos barro, para que soberba? 2 Coríntios, rapidinho comigo. Onde que está? 2 Coríntios 2 ou 4? 2 Coríntios 4, não é isso? 7. 2 Coríntios 4, 7. Leia aí. Presta atenção. Temos, porém, este tesouro. Eu amo como Paulo se refere a Cristo. Não é a primeira passagem que ele faz isso. Em Colossenses, quando ele vai falar sobre Cristo, ele também usa o termo este. E ele fala aqui, novamente, aos Coríntios, temos, porém, este. Irmãos, quando Paulo se refere ao este, é alguém que ele está próximo, se relacionando, vendo. Porque você não fala,
Se você me perguntar quem é que o irmão Flávio nessa manhã, eu vou falar assim, este aqui é o irmão Flávio, porque ele está aqui próximo de mim, eu estou vendo ele, eu estou tendo contato com ele. Mas se chega alguém aqui e pergunta, cadê o Flávio? E Flávio está na fazenda, eu consigo falar, este aqui é o Flávio? Não, ele não vai estar aqui. Ele vai estar lá na fazenda, ele vai estar longe, ele vai estar distante de mim. Paulo, ao escrevendo aos Colossenses, ele também fala, este é a imagem do Deus invisível. Quando Paulo se refere a Cristo, ele se refere sempre a este, aquele que estava próximo, numa íntima comunhão, num íntimo relacionamento, este. E ele fala, temos porém este tesouro. Era como se ele estivesse pegando Cristo e falando, olha, vocês estão vendo ele? Este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a excelência não está em nós mesmos, a excelência está em Deus. O vaso de barro, irmãos, o que difere, Paulo também fala que numa casa, a Timóteo, não é isso? Que numa casa há vasos de honra e vasos de desonra. Então, irmãos, um vaso de barro, ele serve para quê? Para conter Deus, o poder e a excelência. Eliú estava falando para Jó, presta atenção, nós somos todos barro, para quê ficar se apoiando em obras humanas? Para que ficar se orgulhando do que você fez ou deixou de fazer? Nós somos todos barro. Porque a nossa importância, a nossa preciosidade se dá, Paulo fala aqui, pelo tesouro que há em nós. E se não tem esse tesouro, o que acontece? Apocalipse. E se por um acaso um vaso não tem esse tesouro? Apocalipse 2, 27. Apocalipse 2, 27. 26 e 27, Apocalipse 2, 26 e 27, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Irmãos, o que difere você que tem o Senhor de um assassino, um psicopata que não tem o Senhor? O que difere? Em que você tem de melhor? Nós temos de melhor. O que nós temos de melhor? O tesouro. Cristo. Tira isso, meu querido. Em nada nós somos melhores. Mas se você não exercita essa vida que está dentro de você, em que você é melhor? Então, voltando para Jó, Eliú estava falando com Jó a respeito disso, mostrando para Jó, eu sou mais novo, eu não estou te acusando, eu não estou te condenando, eu não sou seu juiz, estou te mostrando, Jó, que nós somos vasos de barro. Mas que temos um compartimento para receber tremendo tesouro. O homem foi criado com a intenção de receber esse tesouro. Todo homem tem um espírito humano, independente de quem seja, e este espírito humano é o compartimento para que este possa receber esse tesouro. O Espírito de Deus para mesclar com seu espírito. Então, a esperança ainda para todos. Flávio leu um versículo ontem, que não é o desejo de Deus que nenhum se perca. Paulo escrevendo a Timóteo, que era o desejo de Deus que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor Jesus, alcança esse, Senhor. Versículo 8 ao versículo 11. Jó fala, leia comigo 8 a 11. Na verdade,
Isso aqui é Eliú falando que Jó falava, né? A atitude de Jó. Na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras, estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Era Eliú falando o que Jó disse. Jó, você disse desta forma contra Deus. Você disse dessa forma contra Deus. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Certo? Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo, põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. O que Jó estava se considerando, estava falando? Deus está me tratando como um criminoso. Põe no tronco os meus pés. Você sabe o que é pôr no tronco os meus pés? Nas épocas, era se pegado um tronco de árvore, cortava-se o tronco, e naquele lugar onde o tronco estava fincado, fazia-se uma talha na madeira, no mesmo desenho do calcanhar, do pé humano, dos dois pés juntos, fazia-se uma talha na madeira, furava a madeira, da maneira que os dois pés juntos se encaixassem na madeira, e ele era preso ali, ele não podia se mover em nada, um criminoso. E Jó estava falando, Deus está me tratando dessa seguinte forma. Versículo 12 e 13 fala, nisto não tens razão. Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Por que contendes com ele afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Irmãos, Deus é maior do que o homem. Ó Senhor Jesus, Deus ele é maior do que o homem. E nós, às vezes, questionamos, por que Deus tem agido assim? Por que Deus tem feito isso ou deixou de fazer isso? Por que Deus faz e não faz? Por que Deus? Deus é maior do que nós. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos. E os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus está muito acima de nós. E Deus, irmãos, Ele, por ser esse Deus sábio, por ser esse Deus aqui, que é maior do que o homem, Ele sabe, irmãos, da nossa necessidade. Ele sabe, se eu e você precisamos ser expostos, Ele vai nos expor. Por que Deus coloca você para servir junto de demais irmãos no serviço da igreja, Flávio? Para te expor, para me expor. Ah, Deus, você errou em me pôr com aquela pessoa. Eu não me dou bem com ela. Deus, aí que Deus acertou mesmo. Para expor quem nós somos. Para que ganhemos luz e arrependamos. Ah, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Em 1 Coríntios, Paulo fala aos coríntios que Deus não permitiu que sobreviesse sobre nós tribulações além das nossas forças. Se está acontecendo é porque Deus sabe que nós podemos suportar. Ele não vai te dar uma cruz, entenda, além das suas forças que você... Deus não vai fazer isso, irmãos. Se você é mais fraco, estou falando nos sentidos gerais, Ele vai mandar, talvez vai permitir, menos situações. Mas se você é mais forte, Ele pode permitir mais situações.
Então, irmãos, Deus é sábio. Aqui Eliú fala, Deus é maior do que o homem. Tudo que Deus faz está de acordo com o que nós podemos suportar. Então, por favor, não se desespere ao passar por situações. Não fala, eu não vou aguentar. Aguenta sim. Porque 1 Coríntios fala que... Vamos ler, eu não gosto de falar e não ler, é ruim isso aí. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, 3. Senhor Jesus... 1 Coríntios 10, 13, né? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus olha aqui, fiel. Cantamos o hino, és fiel. Irmãos, Deus é fiel. Então quem aqui tem a ousadia de dizer ao passar por uma tribulação, Deus, o Senhor é fiel. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Olha que alívio, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então nós não estamos sozinhos. Junto com as tentações, as provações e as tribulações, vem o livramento. Às vezes, mas nós só olhamos pelo lado negativo. Nós só olhamos pelo lado negativo da coisa. Deus está caprichando comigo. Oh, Deus, pega mais leve. Pega mais leve, Senhor. Nós só olhamos por esse lado, mas nós não olhamos por outro lado de que, por meio dessa situação, você está se tornando mais forte, mais resiliente, mais resistente, mais preparado para lutar no exército celestial. Nós não olhamos por esse outro ângulo, nós só olhamos pelo lado que a nossa visão humana consegue ver. Então, irmãos, ao passo que as situações vêm, Deus também nos fortalece. Oh, Senhor Jesus, que maravilha saber disso, né? Oh, Senhor, muito obrigado. Voltando para Jó 33, versículo 14, fala, pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. 14 a 18. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo. Olha que revelação que Deus deu para Eliú para passar para Jó. Jó, o que Deus quer te mostrar com essa situação? Deus fala uma vez, você não ouve. Deus fala 2 vezes, você não ouve. Deus fala 3 vezes. De 2 modos, 3 modos, mas o homem não atenta para isso. Até em visão de noite, quando cai em sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama, até mesmo em sonho, Deus está falando com você, você não percebe. Mas agora escuta uma voz clara na sua frente. O que Deus quer fazer com você, Jó? Está no versículo 17. Para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Jó, o que Deus quer fazer com você, Jó? Livrá-lo da soberba. Você não entendeu isso, Jó. Você ainda está com cabeção ainda, pensando nisso aí. Perguntando por que Deus está permitindo. Jó, presta atenção, Deus quer livrar você da soberba. Irmãos, Deus quer nos livrar também da soberba. Cuidado com a soberba, eu vou falar de novo. Cuidado, irmãos, com aquele sentimento. As coisas só estão acontecendo porque eu estou aqui. Se eu não estivesse,
as coisas não aconteceriam. Você já viu aquele jogador de futebol que se acha e realmente tem uns melhores do que os outros? Quando ele se acha, quando ele não é humilde, até o andar dele é diferente. Até o caminhar do camarada é diferente. O camarada pisa diferente, corre diferente, age diferente. Irmãos, a soberba é algo terrível, é algo diabólico, é de Satanás, é uma herança de Satanás colocada no homem. A soberba, o orgulho, o ego. Se eu não tiver aqui, esse serviço não flui. Parece que eu tenho que chegar para as coisas se resolverem. Ó Senhor Jesus. Irmãos, um anjo, eu falei e vou falar de novo, superior a todos os demais. Perfeito e pleno no que fazia. Por causa de um orgulho, ele caiu. E por causa de orgulho, irmãos, muitos têm caído. Talvez não avança, o serviço não avança, a vida não avança, por isso há muito ego, há muito orgulho, há muita soberba. Irmãos, nós não somos nada, irmãos. Nós não somos nada, nós não passamos de nada. Como frágeis nós somos para haver em nós sentimento de orgulho, de falar que eu sou alguma coisa, que eu posso alguma coisa, nós não podemos nada. O poder de Deus. Zacarias fala que é pelo meu Espírito. Não é por nós. Nós somos cooperadores de Deus. Então, irmãos, vamos ter cuidado com essa soberba. Por minha causa que isso aconteceu. Se eu tivesse ali, isso tinha sido melhor, né? Tinha acontecido melhor. Né? Se eu tivesse pensado dessa forma, as coisas tinham... Né? Nós estamos reformando o nosso local. E eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. O que nós estamos fazendo aqui é de acordo com o que o local nos proporciona. Não tem como fazer o que desejávamos, né? Porque o local já está aqui, fincado neste lugar, não tem como mudar muita coisa. Aí, às vezes, eu posso ver uma obra lá que os irmãos quebraram a cabeça, né? Para trazer o melhor, para fazer o melhor. Não, se fosse eu, fazia desse jeito. Não ficou bom, não concordei muito com isso, não concordei muito com aquilo. Se fosse eu, faria diferente. Vamos ser humildes, simples, né? A bênção está aí, senão o Senhor não vai nos abençoar. Não é isso? Mas essa porta ficou feia aqui desse lado aqui. Poderia ter ficado na frente, mas quem disse que daria para pôr na frente? A porta do Bom Café, né, Flávio? Para pôr a porta na frente, teria que pegar uma escada lá do meio da rua. Aí eliminaria a rampa que passa aqui na frente, ó. Não tem uma rampa? Para acesso de cadeirante, se põe uma porta na frente, isola a rampa. Um cadeirante vai subir por onde? O único lugar que tinha era ali, porque o local proporciona isso. Mas às vezes nós, né, não, se fosse eu fazia desse jeito. Irmãos, o que o Senhor quer nos ensinar? Vamos ser simples, puros. Não é isso? A soberba, ela mata, ela corrói, ela destrói. A soberba nos isola. Oh, Senhor, livra-nos da soberba. É o que o Senhor quer fazer? Livrá-lo da soberba. Leia bem alto esse versículo 17, a segunda parte aí. E livrá-lo da soberba. Leia de novo. E livrá-lo da soberba. O que Deus quer fazer? Livrá-los da soberba. Para guardar a vossa alma da cova e a sua vida de passar pela espada. A soberba, irmãos, leva o homem para a cova e para a espada. Para onde você quer ir? Para que caminho você quer trilhar? Deus quer te livrar. Mas a soberba quer te levar. Você quer ir para onde? A soberba quer te levar para onde? Para a cova e para a espada. Deus quer nos livrar da cova e da espada. Aí você escolhe qual que você quer. A vida da igreja é maravilhosa. Por quê? Deus é maravilhoso, Ele te dá escolhas. Você tem diante de você dois caminhos. Este é o espaçoso. Este é o largo, maravilhoso, sem nenhum problema. E este é o estreito, complicado, apertado. Qual você escolhe? Deuteronômio
eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Qual que você quer? Escolhe, pois, a vida. O Senhor está falando, escolhe a vida. Então, irmãos, nós precisamos saber disso. Para guardar a sua alma da cova e sua vida de passar pela espada, também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida desprezível. A sua carne não se via, agora desaparece. Os seus ossos que não se viam, agora se descobrem. A sua alma vai se achegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Que é o homem? Quem somos nós? Nós não somos nada. Cantamos um hino. Eu me arrependo, Senhor, diante de tua glória. Quando nós vemos o Senhor, nós nos arrependemos. Amém? Quando nós vemos o Senhor, nós nos arrependemos. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém, eu não passo de nada. Spurgeon falou uma vez que tapinhas nas costas derrubaram mais profetas do que qualquer outra situação. Tapinhas nas costas derruba. Você é o cara. Irmãos, sejamos simples, humildes e vamos nos abrir ao Senhor. E para terminar, versículo 23, se com ele houver um anjo intercessor, falou sobre isso aqui ontem e eu vou terminar sobre isso aqui hoje. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares. Jó, presta atenção, você tem um anjo intercessor. Um dos milhares. Porque existem milhares de anjos. Mas você tem um. Pelo menos um. Para declarar ao homem o que lhe convém. Então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o para que não desça a cova. Achei resgate. Redime-o para que não desça a cova. Irmãos, Hebreus, vai lá para Hebreus rapidinho comigo. 1, 13 e 14. Hebreus 1, 13 e 14. Hebreus 1, 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem são os anjos? Espíritos ministradores. Somos em quantos irmãos aqui nesse local, nessa manhã? Eu não sei. Mas pelo menos cada um de nós temos um anjo do nosso lado. Você não vê. Mas você está caminhando na rua, TT, tem um anjo do seu lado. É o Espírito ministrador. Deus enviou para você. Nós estamos na nossa casa, no nosso trabalho. Tem um anjo conosco. Irmãos, Deus mandou para nós. E esses anjos nos livram de tantas coisas. Mas eles não podem e nem devem ser adorados. Adora a Deus. Lembra João, Apocalipse? Por 2 vezes João foi prostrar-se diante do anjo. O anjo falou: opa, faz favor, levanta. Eu sou um conservo seu. Adora a Deus. Adora a Deus. Mas ele me enviou para você. Irmãos, cada um de nós temos um anjo conosco.
Para interceder. Aqui fala, voltando para Jó, né? Voltando para Jó, fala. Eliú não teve essa visão como nós temos hoje, mas aí ele fala, né? Então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo. Versículo 24. Redime-o para que não desça a cova. Achei resgate. Além de nos guardar, né? De nos servir, aqui fala que também os anjos, Deus fala, para declarar ao homem o que lhe convém. Então, irmãos, lembra quando Maria, antes de se achar grávida, José, várias outras passagens, irmãos, na Bíblia, há um anjo falando, mostrando, direcionando. Então, eu quero que você, irmãos, nessa manhã, saiba que a seu favor e a seu serviço existem anjos. Para que eles servem? Para nos servir. Peraí. Mas anjos estão infinitamente superior a mim e a você? Sim. Em força e poder, superior a nós infinitamente. Mas eles foram enviados para nos servir, para que eu e você possamos servir o Senhor. Para que eu e você possamos servir a igreja. Para que eu e você possamos servir as coisas de Deus. Então, enquanto você está servindo o Senhor, irmão, você tem que perceber que há um anjo servindo você. Há um anjo guardando a sua casa. Então, nós podemos orar assim, pedindo com autoridade: Senhor, acampa esses anjos ao redor da minha casa. Guarda-me de todo mal. Guarda-me de todo perigo. Senhor, guarda-me, Senhor, pelos caminhos que eu passo. Uma ignólia vindo à fazenda. Senhor, os caminhos são perigosos. Mas coloca seus anjos ao redor do meu carro, me livra de todo mal, me guarda. Irmãos, é para isso que os anjos foram enviados, para nos servir. Isso é maravilhoso, né? Saber que tem anjo servindo você, ou você acha isso ruim? Mas aí não é você deitar na rede e falar: anjo, vai fazer isso para mim, faça isso para mim aqui, faça isso lá, limpa a minha casa, cuida das vasilhas, vai fazer o almoço. Não é isso aí que nós estamos falando. Porque se ele aparecesse mesmo, algumas fazeriam assim. Aproveitando a sua presença, anjo, que tal? Você não se cansa, não se fadiga, que tal você dar um jeito aí, enquanto eu fico descansando? Não é verdade? Mas não é esse serviço que Deus está falando. Aleluia! Não é isso aí. Mas é para nos servir, irmãos, nas coisas espirituais. Senhor, e para terminar, vamos terminar aqui agora. Versículo 26 fala: deveras orará a Deus, que lhe será propício. Fala, Jó, ora a Deus, Deus é propício. Ele com júbilo verá a face de Deus. Deus quer mostrar a face a nós. Lembra quando Jó viu a Deus no final do seu livro? Antes eu te conhecia só, mas agora os meus olhos veem a sua face. Deus quer, irmãos, mostrar para nós, revelar a nós quem Ele é, a face. Não é isso? Orarás, será propício, verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: olha, nós podemos cantar hoje diante dos homens e vamos dizer: pequei. Jó, não é que você não tenha pecado, você tem muito. Mas você vai falar: eu pequei, perverti o direito e não fui punido segundo merecia. Nós não fomos punidos segundo o merecimento nosso. Pecamos? Sim. Ofendemos? Sim. Mas não fomos punidos segundo o merecimento. Por quê? Cristo tomou o nosso lugar. O castigo que era para nós, estava sobre Ele. Cristo já estava sendo anunciado aqui. Cristo já estava sendo mostrado. Aí fala: Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Olha, esse jovem conduzindo a Jó pelo caminho da luz, pelo caminho da revelação, pelo caminho, irmãos, da palavra de Deus.
você vai ver a luz, você pecou, mas você não vai ser punido segundo o que merecia. Jó, você está achando que o que você está passando, se for olhar realmente quem o homem é, tudo o que você está passando, você acha muito? Pelo contrário, não é nada, em vista do merecimento, do pecado e da ofensa ofendidas a Deus, quando o homem peca no jardim do Éden. Isso que você está passando, se for olhar, Jó, por merecimento, o que você está passando não é nada, vista ao verdadeiro merecimento, ao verdadeiro castigo que Cristo tomou sobre ele. Não é nada. Está muito acima disso. Mas nós não fomos punidos segundo o que nós merecíamos. Eis que tudo isto é obra de Deus 2 e 3 vezes para com o homem, para conduzir à cova a sua alma e alumiar com a luz dos viventes. Jó, você não vai precisar ir para a cova, você não vai precisar morrer, é o outro plano de Deus para você. Escuta-me, escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Cala-te, que você vai aprender a sabedoria. Não é só no falar, irmãos, que há sabedoria. A sabedoria há muito mais no não falar do que no falar. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus,